Muito boa noite, nação. Flamengo classificado aí para a final do Carioca. Mais um jogo aí que demonstrou muita consistência. Temos que destacar, né? Essa zaga aí que não toma gol. Vamos ver um corte aqui do linha de passe. Vamos ver o que eles viram de bom aqui nesse jogo. Mas antes, pessoal, para vocês que não são inscritos aí, já chega fortalecendo o canal. Se inscreve aí e deixa um like aí. Bora pro vídeo. Batendo recorde e Léo Ortiz vai ter que esperar mais, amigos? Acho que sim, é natural. Estamos numa reta final de campeonato, né? Jogos de muito grau de dificuldade. Então, jogou uma semifinal contra um grande adversário, que é o Fluminense, que ganhou do Flamengo ano passado na final. Então você não pode. E agora tem uma grande decisão, talvez, contra um outro grande rival, que é o Vasco, que foi muito difícil para o Flamengo no jogo da fase de classificação, né? Empataram o jogo, sem gol. O Vasco é um time também muito intenso e vive um momento ali de reconquista da confiança. Mas eu penso que o Léo Ortiz será zagueiro do Flamengo em algum momento. Ele chega num time que está jogando uma competição sem entrosamento, não tem por que você mexer numa zaga que está sem sofrer gol há 10 jogos, 11 agora. Não faz sentido você mexer nisso. Mas se o Tite insistiu na contratação dele e o Flamengo demorou um tempo para conseguir, mas nunca desistiu até que conseguiu efetivar, ele pensa muito nesse jogador e no diferencial que ele pode trazer ao time, que é o diferencial da qualificação na saída de jogo. Agora, ele pesa contra o Léo Ortiz a convocação no meio disso do Fabrício Bruno para a seleção brasileira. Peraí, o cara é convocado para a seleção brasileira e perde a posição, mas em algum momento o Léo Ortiz vai ganhar espaço nesse time. Acho que para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores, em algum momento tem jogador que vai machucar ou que vai estar suspenso. Ele vai entrar e vai poder ter condição de mostrar a diferença que ele pode fazer no time. Se time que está ganhando não se mexe, em defesa que não toma gol também, né? Professor. Agora, a grande questão, porque toda vez que a gente discute essas coisas, tudo bem, Léo Ortiz, claro que tem espaço nesse time, até por sua característica de jogo, que vai agregar muito, né? É um zagueiro que sai jogando, que começa construído. Mas a grande questão que se põe é, vai tirar quem? O Léo Pereira não pode sair desse time. É o que discutimos no F360. Léo Pereira... falei, olha... Primeiro que o Tite sempre teve essa característica na carreira dele de respeitar... O campo fala. O campo fala, quem chega depois tem que esperar. Eu entendo tudo que o Eugênio colocou, de que foi uma novela, o Flamengo foi atrás, o Flamengo queria, o Flamengo sonhava, o Flamengo pagou e trouxe, ou levou o Léo Ortiz. Mas do jeito que os caras estão jogando... E a gente discutia isso, Abel, no F360, antes da convocação do Fabrício Bruno. Sim. A coisa ainda se agravou, não é se agravou, porque não há pressa nenhuma para o Léo Ortiz entrar nesse time. Aliás, nesse momento, é até melhor que nem se levante isso. Que o Flamengo vá com tranquilidade para essa decisão, vai ter jogo para chuchu nesse ano, vai ter convocação, Copa América, vai ter oportunidade de todo mundo jogar. Eu acho que essa mudança vai ser bem, com perdão da má palavra, paulatina. Quando a gente perceber, o Léo Ortiz estará incorporado a esse time de uma maneira natural. O Tite sempre fala, né, que o campo fala, traz as respostas. Aí você pode pensar, mas o De La Cruz já é titular do Flamengo. Mas o Flamengo precisava de uma transformação no seu meio campo. E houve o problema de saúde do Gerson. Sim, também, né? Mesmo assim, antes estava jogando ali, né, vindo da direita para dentro, agora jogando, acho que na sua melhor versão, na sua melhor função, ao lado do Pulgar. Por quê? O De La Cruz, além de entregar uma qualidade, um salto técnico para esse time, ele contagia muito a equipe no sem bola. O que ele se sacrifica, o que ele corre para pressionar. Esse Flamengo precisava desse tipo de mentalidade, um jogador desse nível. Então, naturalmente, um cara que você vai lá no River Plate, bate na porta, quanto é? A multa é 80, 70? Eu vou pagar. Esse cara vem para ser um titular. Esse cara vem para ser um dos comandantes desse meio campo, né, ali com o Pulgar, com a Arrascaeta principalmente. O Ortiz é uma obsessão do Tite, foi uma obsessão do Tite a contratação dele, porque ele é um dos melhores zagueiros do país. Ele já mostrava isso no Red Bull. Foi convocado pelo próprio Tite para a seleção brasileira, porque é um zagueiro que entrega gols, tem uma boa bola aérea, ele é rápido e, principal, técnico.
tem uma série de bola diferente, tem uma série de bola acima da média. Eu acho também que, naturalmente, ele vai ganhar espaço como titular desse Flamengo. Mas, por enquanto, o Fabrício Bruno e Léo Ortiz e o Léo Pereira não estão dando brecha. O Léo Pereira vive o melhor momento da carreira dele, está muito bem. De vez em quando faz os golzinhos dele Seguro, também. o Fabrício Bruno vem de um Campeonato Brasileiro muito bom. Até para bater falta. O Fabrício Bruno vem de um Campeonato Brasileiro muito bom. Convocado para ser. Convocado, com moral. Então, assim, vai ter disputa. O Flamengo formou um elenco para ter disputa. A gente pode dar um outro exemplo. O titular da lateral esquerda ainda é o Ayrton Lucas. Mas tem o Vinha, também foi uma contratação, entra hoje no segundo tempo. O outro que foi para a seleção brasileira. O outro também. O Ayrton Lucas. E o Vinha é seleção uruguaia. Muita gente achou que quando o Flamengo anunciou o Vinha como reforço, vai chegar, vai jogar. Mas tem disputa. Ué. Vai ter que mostrar dentro de campo. Eu acho até que ele entrega uma característica de lateral diferente do Ayrton. O Ayrton é um cara que ataca mais o corredor de velocidade, o Vinha tem mais capacidade de fechar mais, de construir um pouco mais por dentro. Eu acho que é um caso parecido, semelhante. Em algum momento da temporada, quando a temporada estiver mais pesada ainda, esses caras vão ganhar espaço. Eu acho o Vinha mais lateral Mais que o Ayrton completo, também, mais completo. É porque tem os dois lados dessa história, Ele né? pode até entrar, mas o ganhar espaço que você fala vai ser titular. Não é? Mas depende dos outros. Eu acho que Se os todo outros mundo vai continuarem jogar. jogando. Todo essa mundo bola, vai jogar. Todo Assim, mundo vai jogar. Mas eles têm a O elenco é favor, pra isso. eles têm a favor uma coisa, porque se por um lado com o Tite não é assim, quer dizer, o cara não chega jogando, por outro, eles estão lá por motivos muito caros ao que o Tite quer do jogo do time dele. Tanto o Léo quanto o Vinha, eles vêm para dar ao Tite opções de jogo. Eles estão lá por características de jogo muito específicas deles e que são complementares aos seus concorrentes, tanto de zaga quanto de lateral. Tanto que o Tite utiliza, no caso da lateral esquerda, já está muito claro, ele está utilizando isso durante o jogo. No miolo de zaga, não. O Flamengo, por enquanto, está funcionando com 2 zagueiros mais zagueiros, mas na hora que houver uma demanda, e haverá essa demanda, fatalmente, durante uma partida, durante uma campanha, contra um adversário específico, uma demanda de um começador de jogo desde a defesa, aí o Léo Ortiz vai ser lembrado. Sim. A gente tem uma tela, já que a gente está falando aí do desempenho dos zagueiros ou de toda a parte defensiva desse time do Flamengo comandado pelo Tite, que mostra aí o número de finalizações a favor e contra. Olha o título aí, ó. Incomoda muito e sofre pouco. Finalizações a favor e contra. Em jogos do Flamengo, com o time principal. Então, nessa tela tem os números com o time principal, porque houve alguns jogos ali que jogaram mais os garotos, etc. e tal. Então, a favor, que é o que está em marrom ali, né? O total são de 201 finalizações a favor e 80 contra. No alvo, 73 a favor e 12 contra. Que terminaram em que viraram gols, 24 e nenhum sofreu. O Abel, É marcante, não é? pegando, muito marcante, mostra o equilíbrio que ele tanto falava, um time que vai crescendo muito defensivamente, porque todo mundo se sacrifica, se doa. Claro, desculpa te interromper, que aí a gente não está falando só da dupla de zaga. Não, o time todo. É o time inteiro porque defende. o que não acontecia na última temporada está acontecendo agora. Os caras estão comprometidos, estão mobilizados. Por isso, né, desculpa, Fernando, eu estava olhando aqui agora o El Gráfico da Argentina, colocou lá, Rossi quebra o recorde, Descobriram o recorde. 960 Cada um minutos. vê pelo seu lado. É o argentino. Não, e a gente mesmo aqui, o Dona abriu o programa falando sobre o Rossi. Mas qual é o quinhão do Rossi nesses 10, 11 jogos agora sem sofrer gol do Flamengo? Você vê ali, 12 finalizações na direção do gol. Tem goleiro que tem que fazer 12 finalizações num jogo só. 12 defesas. Isso é 12 defesas ao longo do campeonato. Sorte do Rossi, é ele que está lá, é o nome dele. Então assim, não estou dizendo que... Não estou querendo tirar o mérito do Rossi, tá? Mas é que chega pouca bola e quando chega, já chega facilitada normalmente. A gente vai olhar esses jogos todos do Campeonato Carioca e vai pegar uma pinça para descobrir qual foi a defesa muito difícil que ele fez. Tá no Olé? Tá lá no Olé? Tá no El Olé ou no Gráfico. Clarim? El No Gráfico. Gráfico. Rogério, você toca em um ponto, se a gente for pegar esse recorte dos 11 jogos, né, do Flamengo sem ser vazado, o jogo que o Flamengo ficou mais desconfortável Vasco. foi o jogo contra o Vasco, que encaixou o cruzamento para o Verratti, e o próprio Tite reconheceu que o Verratti é muito difícil de ser marcado no jogo aéreo, e o Léo Pereira tirou bola em cima da linha. Não foi o Rossi. Não foi nem o Rossi que trabalhou tanto assim. Então, só para a gente
mostrar como esse time tá funcionando. E o que é mais interessante a gente está olhando muito para um time que não tem a sua defesa vazada e pode vir de novo aquele rótulo, né? O Tite é retranqueiro. E não é sobre isso. É sobre equilíbrio. Em várias oportunidades na carreira do Tite como técnico, os times dele jogaram um futebol vistoso, ofensivo. Esse Flamengo tem também essa qualidade para construir e criar, tanto que produziu para vencer por mais de 2-0 o primeiro jogo. Vou lhe interromper, desculpe. Tite, falando, depois você completa. Vamos lá. Tirando aquele chute do Renato Augusto no início. Obrigado. De novo eu vou falar em equilíbrio. Nós passamos uma semana com muita dificuldade. Está falando com o Fábio agora. A dosagem do trabalho, e o jogo que a gente fez, ele exigiu muito. Então, tu vês que hoje nós tivemos uma série de substituições que foram ser feitas em função do desgaste e dos problemas durante a semana que nós tivemos. Isso é significativo. E, às vezes, tira a finesse, o refinamento de uma jogada maior que de contra-ataque, porque o adversário precisava do placar, adiantava a marcação e dava espaços nas suas costas para ser aquilo que nós temos de qualidade, de ser agressivo, de ser vertical, né? E essa finesse faltou um pouquinho mais para nós termos aquilo que falo de equilíbrio na contundência, nas ações ofensivas. Em contrapartida, ele teve a solidez que tu colocaste. Muito importante também a torcida entender a característica do jogo, né? Um pouco, que era uma equipe que vinha para correr riscos dele também, e acredito que a nossa postura também ajudou o torcedor a entender. A gente sempre procurou agredir a marcação, sempre procurou marcar alto, onde estava a bola a gente procurava agredir e não ficar lá atrás esperando alguma situação do Fluminense. Tanto que eles tiveram poucas situações de finalização no gol, acho que só a do Renato, né? Sem esquecer de um detalhe, vamos considerar, e é significativo, os dois últimos campeões da Libertadores se enfrentaram. Tá certo, né? A grandeza do espetáculo, do jogo, da qualidade técnica, do grande técnico do Diniz. Né? Então, todo um contexto importante em dois grandes jogos. Oi, Tite, boa noite, parabéns pela classificação, Matheus. Tite, eu queria que você falasse um pouquinho do espaço que o Flamengo não vem dando, e aí é claro que a gente está falando do Fluminense, mas isso já vem acontecendo há muitas partidas, o Flamengo não vem dando espaço entre linhas para o adversário criar. Eu percebi que, por exemplo, no segundo tempo, quando o Fluminense precisava do resultado, mas isso aconteceu em diversas partidas, eles não conseguiam criar ou criavam muito pouco entre linhas, porque o time anda muito compactado, mesmo com as linhas altas, ou com linha média ou linha baixa, que era o caso ali mais do segundo tempo. Então, eu queria que vocês comentassem. Eu sei que é um trabalho de formiguinha, né, de todos os dias, né, mas eu queria que vocês comentassem, porque isso mais uma vez aconteceu hoje. Obrigado e parabéns. Primeiro tempo a gente não conseguiu jogar, porque nós que não chegamos no intervalo, não precisamos jogar mais. Voltou bem no segundo tempo. Eu acho que fez 15, 20 minutos muito bons. Fez o gol. Quero ver os melhores lances, não quero ser, quero analisar melhor o lance. Fez o gol. Depois, naturalmente, a tua observação eu concordo, ela vai chegando no final do jogo. As próprias substituições nossas que nós estamos fazendo, aí o adversário procurando fazer o gol e nós sermos consistentes. O que é que tu falaste? Quando tu tem as duas linhas muito compactas, assim, tu dá lado para jogar, tu não dá centro para jogar. E eles não conseguem entrar. Essa é uma fase defensiva em qualquer altura que seja. E se retoma dentro de uma média ou ganha numa alta, nós tivemos, acho, no início do jogo, uma chance viva de gol, né, numa retomada no tiro de meta do Fluminense, me corrija se eu esteja errado. No início, não? Estou viajando, não. Então, desculpa, então, a comissão técnica está dizendo que não. Mas, enfim, quando tu retoma a posse de bola, tu está mais perto do gol, né? Tu está mais próximo de uma ação ofensiva. Eu falo isso de marca atacando, porque tu não sai do teu lugar. Quando tu retoma a posse de bola, tu já tem o jogador, o externo aberto, já tem o pivô, tu já tem o homem da velocidade, tu já sabe onde está, tu joga com essa forma. Isso a gente procura fazer, não só a equipe que inicia, mas também aqueles que não participam do início do jogo. Tite, Matheus,
Parabéns pela classificação à final do Campeonato Carioca. Boa noite. Há uma expectativa muito grande da torcida por 2 jogadores de maneiras distintas, né? Várias vezes você já falou da qualificação do elenco e até da sua tristeza de não poder dar a oportunidade que você gostaria a todos os atletas que têm se empenhado. Um é um jogador que já foi muito importante para o Flamengo, está buscando retomar o seu melhor momento, que é o atacante Gabriel Barbosa, e o outro, o último reforço do Flamengo, que é o Léo Ortiz, né? Como é que se trabalha essa possibilidade da utilização? Eles que ficaram no banco de reservas e o Gabigol até voltando de lesão, mas não foram aproveitados ao longo da partida. A gente trabalha da mesma maneira que a gente trabalha com todos os atletas do grupo, exigindo durante a semana o empenho, a dedicação, o nível de treinamento alto. E aí depois no jogo a gente tem que tomar escolhas em cima do que a partida demonstra para nós e em cima do que a gente trabalhou a semana inteira. São atletas grandes que vão ter momentos grandes ainda com a camisa do Flamengo, mas é o dia a dia que vai estar construindo tudo junto com a equipe toda. Quando nós estávamos com a substituição de vir para dentro o BH, o Bruno Henrique, tinha muito espaço nas costas da linha defensiva do Fluminense. E um jogador que ataca espaço com velocidade do BH é decisivo. Então, eu ia utilizar o jogador menos de retenção e mais afora o Gabi retornou essa semana. Eu acho que ele fez um treinamento, dois com o grupo todo, com o grupo mais forte, né? Assim como o Wesley. Né? Então, nós tínhamos, assim como o Vitor Hugo, mas numa condição maior. Então, o jogo também pedindo. E o Ortiz, o Léo Ortiz, cara, tenho os 2 zagueiros que estão jogando muito, selecionáveis, os 2 são selecionáveis para mim. E tem o Davi Luiz, que é um jogador internacional, uma qualidade extraordinária, que todas as vezes que ele entrou, jogou demais. Então... Tite, Matheus aqui, Gustavo Henrique. Ô Tite, o Flamengo tem 15 dias, né? Até o próximo jogo da final. E eu achei que hoje o Flamengo teve uma atuação que conseguiu fazer a classificação. O Wagner, achei que não foi tão bem o árbitro do jogo. O Matheus, que gosta muito de trabalhar a rapaziada lá, a finalização, a defesa. O que eu queria saber é uma pergunta para os dois, na verdade, né? Nesses 15 dias, com certeza, é a última grande parada que o Flamengo vai ter antes de Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Diante de tudo que vocês analisaram até agora, esses 15 dias, o que vocês dois acham que o Flamengo pode melhorar? O que vocês dois acham que o Flamengo pode evoluir em termos de treinamento, em termos de um acoplamento melhor de sistema de jogo, porque são 15 dias de trabalho. O que vocês estão pretendendo, o que vocês estão analisando para esses próximos 15 dias? O primeiro aspecto é a manutenção do desempenho e evolução. Manutenção e evolução. Se tu pegar parâmetros, vamos dizer, o jogo anterior do Fluminense é a referência. O jogo anterior, ele é a referência, ele tem um componente, não quero falar, mas da mesma forma que teve um componente físico, uma intensidade extraordinária do outro jogo, uma retomada dentro do campo adversário, essa semana a gente sentiu nesse aspecto. Justamente por esses jogadores, o Nico ficou um dia sem treinar, o Eric voltou a treinar quinta, o Ayrton voltou a treinar quinta. É contextualizar isso tudo. A gente recuperou o Alan, a gente ficou 15 dias para dar a ele uma condição física, retiramos ele da coisa para ele ter um preparo físico, para ter uma situação e ele apresentar agora. Tá? Então, esses componentes todos, a gente falar em termos táticos, a referência ao jogo anterior, em termos físicos é uma recuperação. Eles são jogadores internacionais e estão em seleção também. Vou ficar torcendo agora para o outro lado para não machucar, né? Vou ficar assim. Tu vai torcendo para alguém? Não, estou torcendo para não machucar agora.
Completa, Matheus. Tá bom. Opa, boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Parabéns pela classificação. Gostaria de saber agora sobre o próximo jogo, que será ou contra o Nova Iguaçu ou contra o Vasco. O Vasco sendo o melhor ataque, a melhor defesa, tirando o Flamengo. E o Nova Iguaçu, que é a nova revelação do campeonato. Eu queria saber qual é a diferença entre se preparar para um clássico, que seria, no caso, o Vasco, e a diferença de se preparar para a nova revelação do campeonato, o Nova Iguaçu. Os dois fizeram por merecer, não dá para escolher. Eu vou ficar amanhã sentado e vou ficar olhando, vou ficar... Confesso que a gente não vai... O padrão de análise do adversário independe do tamanho do clube, que tu fala do tamanho do Vasco, do tamanho do Nova Iguaçu recente, ou a campanha que faz, a gente sempre procura analisar o que está dentro de campo. Então, independente de quem for, qualquer um dos dois, a gente vai analisar muito bem o que tem dentro de campo, as peças que podem fazer a diferença e como a gente pode levar vantagem ou anular o adversário nesse sentido. Nessa resposta, o meu filho foi melhor do que eu. Nessa aí, ele falou que eu não tive discernimento de falar. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Aproveitando que você falou que o Matheus foi melhor do que você nessa, Tite, eu também trabalho com a família. Eu queria saber como que é essa relação de vocês dois, trabalhando junto à comissão como um todo. Mas como o Matheus sente esse dia a dia, como o Tite sente o dia a dia, eu vou fazer a pergunta que eu iria fazer. A lateral direita ela vem evoluindo bastante. O Varela claramente vem demonstrando um futebol bem melhor do que aquele que ele demonstrava no ano passado. E teve um estudo que foi feito que bota os laterais mais promissores do mundo. E o Wesley foi indicado a esse estudo. Queria que vocês comentassem sobre a evolução do Varela e também se vocês veem esse potencial no Wesley, algo que você já disse há bastante tempo, Tite, que a lateral direita tinha grandes jogadores, até quando o Mateuzinho estava aqui. Queria que você comentasse sobre isso também. Obrigado. Eu falo da primeira parte do lado humano. Do lado humano. O Matheus, eu acho que é meu auxiliar com 8, 9 anos de idade, onde o pai dele assistia todos os jogos, gravava em fita cassete, aqueles que ele não podia assistir, para analisar, escrever todas as situações táticas de cada um. E um dia eu estou saindo de casa e voltei e tinha tido um jogo. E quando eu cheguei em casa, surpresa, ele pegou a fita cassete e me entregou. Ele disse: ó, pai, eu gravei para ti. Eu disse: filho, que jogo teve? Desculpa, não era um jogo com equipes fera. E ele teve a atenção de trazer, não quero dar nome, mas um jogo de um nível um pouco menor, para que eu tivesse a condição de assistir. Então, assim como pais médicos que são e têm seus filhos médicos, o doutor Aloir é o meu amigo que tem, assim como outros que têm filhos que seguem o mesmo norte dos pais, eu tive a felicidade de ter não só um filho, um grande profissional muito qualificado do lado, e que a gente fica em embate às vezes. O que mais sai choque não é nem com o Kleber há mais tempo, nem com o César, nem com... A liberdade, né? A liberdade também causa atrito. Não é só na parte boa, é difícil também às vezes. Para ele e para mim, mas é muito mais prazeroso do que difícil ter um mestre. Aprender com um mestre desde a infância é um privilégio. É um privilégio. Então, o Tite com o auxiliar, o filho dele, o Matheus, né? Isso, Matheus Bach. Então, falando sobre o Flamengo, alguns assuntos que a gente tinha abordado aqui, como o Léo Ortiz, que sem dúvida alguma é excelente jogador, mas é difícil. Tergiversou. Tergiversou? Você achou que ele tergiversou? Não, ele falou, eu entendi, ele falou que é difícil porque os outros dois estão jogando muito, tem selecionável no meio. Tem que batalhar, competição. Vamos o elenco desse nível tem que competir pra com mim vaga. foi claro, Eugênio. Vamos traduzir o Titês? Traduz o Titês. Eu vou tirar quem? Ele quis dizer. Mas isso. Foi claro pra Nesse mim. momento ele não falou sobre o Gabigol, treinou pouco. Não é? Passou pro filho, né? Ele responde aí. Me convenceu menos a história do Gabigol, né? Porque até aí o Ailton Lucas também
Ele citou vários que treinaram pouco durante a semana e jogaram. Pouco. A questão é que o Gabigol, nas poucas chances que teve ultimamente, também tem entregado pouco. A gente sabe que o Tite já não morre de amores pelo estilo do Gabigol, isso ficou claro até na seleção brasileira. Pedro está em boa fase. Um Gabigol em alta no Flamengo não rendia com o Tite, a mesma coisa na seleção. Eu acho que nesse time do Flamengo ideal, né, que o Tite está tratando hoje, tem um elo um pouco mais frágil, que é o Luiz Araújo. O Luiz Araújo entrega muito para o time em velocidade, volta para marcar, ele acelera, tem muita potência, mas tecnicamente eu acho que ainda destoa um pouco na hora da decisão final ali do lance. Ele sai no intervalo, né? O Bruno Henrique entra no segundo tempo ali para atacar as costas do Marcelo, principalmente. Mas acho que é uma disputa maior que a gente vai ter no decorrer da temporada, esse lado direito do ataque do Flamengo. Vamos acompanhar agora o Fernando Diniz, técnico do Fluminense, falando depois desse empate da Confirmou a classificação. Então é isso, né, nação? O Flamengo confirmou a classificação para a final aí e venceu o melhor dos dois jogos, né? O Flamengo tinha essa vantagem aí do último jogo aí, venceu de 2-0. E parece que hoje o time jogou pelo empate, né? Foi uma pena aquele gol lá que o Pedro fez, foi anulado. E foi uma assistência linda do Arrascaeta, né? A mesma assistência que ele deu em 2022 também na Copa do Brasil, contra o Corinthians ali. E naquele último jogo lá, o Pedro conseguiu fazer o gol e foi validado. A gente tem que destacar esse sistema defensivo do Tite aí, né? Que tá muito top. O time aí passa mais um jogo, por mais que seja difícil contra o Fluminense aí, e não tomou gol. Rossi quase que não trabalha, né? Agora vamos esperar para ver o nosso adversário para a final. E que vai ser mais um jogo difícil aí, né? Mas aí agora a gente tem a data FIFA para treinar e espero que o time aí treine bastante aí, finalização. A ver se para de perder tanto gol, né? Porque hoje, mais uma vez, teve bastante oportunidade de gol e não conseguiu concluir. Pessoal, eu também tenho que destacar aqui o Varela, né? Mais um jogo aí, passando muita segurança pro time aí, e é um cara que tá crescendo muito com o Tite, né? Espero que ele continue evoluindo aí e se torne um grande lateral do Mengão, né? Porque a nossa parte da lateral direita ali não é tão consistente assim. Então é isso, né, nação? Para vocês que estão nos assistindo aí, não se esquecem, se inscreva no canal e deixa o like aí, dá uma fortalecida no canal. Valeu, nação. Até o próximo vídeo.